Vereadores aprovaram na última terça-feira o projeto de lei que concede uma série de direitos aos conselheiros tutelares. Para falar sobre o assunto, a nossa convidada de hoje é a coordenadora da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo, Rudinéia Alves Arantes. Boa tarde, Rudinéia. Obrigada pela sua participação no nosso jornal. Quais são esses direitos garantidos de acordo com essa proposta? Hoje nós temos um direito a um terço de férias, gratificação natalina, licença maternidade, licença paternidade, prorrogação do mandato de 3 para 4 anos e a formação continuada dos conselhos tutelares. Então, o que muda agora com essa proposta? Como que é hoje? O que muda a partir da sanção do prefeito? Muda tudo, né? Em questão de reconhecimento desse trabalhador, né? Desse ator aí no sistema de garantia, que é o conselheiro tutelar. Hoje a gente tem, está tendo garantido para a gente o que a Constituição já tem garantido para todo trabalhador comum, né? Muda muita coisa, a questão de se prorroga um pouco o mandato, vem a questão das férias, né, que a gente não tinha direito a isso. É importante que o conselheiro, na complexidade que a gente tem no nosso dia a dia, com todas as situações de violações de direitos de criança e adolescente, no geral, um merecido descanso, né, você saber que você pode descansar, ter lá seu descanso de um mês e renovar as energias e tudo mais. E a questão da formação continuada, que é importantíssimo, porque o conselheiro ele precisa estar atualizado, ele precisa entender e saber trabalhar com essa demanda toda e a sua própria atribuição. Né? Qual que é a atribuição do Conselho? Né? Isso é importante também, porque nós teremos a eleição unificada em 2015. Né? Em todo o Brasil, em dia 4 de outubro de 2015, será para todo o território nacional a eleição unificada. Isso dá uma visibilidade para a própria população, qual que é a atribuição desse órgão que é tão importante e imprescindível no sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Agora, Rudinéia, existe uma lei federal que agora está sendo, aspas, estendida à cidade de São Paulo? Ela está sendo regulamentada na cidade de São Paulo. Isso. Né? Por que houve essa demora para a cidade de São Paulo adotar essa lei, que é uma garantia federal para os conselheiros? É que, na verdade, enquanto, assim, até mesmo questão de trabalhador, a própria Constituição garante que o trabalhador tem direito a férias, todos esses direitos sociais, isso nem precisaria ser feito em forma dessa lei federal, né? Já poderia ter acontecido antes. Mas, enfim, não foi, agora tem essa lei federal e São Paulo demorou um pouco assim para regulamentar, porque tem todos os trâmites, né? Muda governo, tem a questão também de interesse político, alguma coisa parecida, mas assim, nós fomos atrás, nós lutamos para que isso fosse regulamentado nesse... O mandato do conselheiro tutelar agora passa a ser de 4 anos. 4 anos. E a eleição vai ocorrer em outubro do ano que vem, como você acabou de dizer. Em outubro de 2015. Outubro de 2015. Sim. Né? A cidade tem 44 conselhos tutelares e 220 conselheiros. É esse o número? Isso. Tá. Isso é suficiente? Não. Para a demanda que nós temos, não. Né? Em 2015 está previsto a criação de mais outros, que já tem criação de mais 8 conselhos, né? Porque nós temos aí regiões atendendo 400 mil habitantes, quase 500 mil habitantes, com um conselho só, sendo que a cada 100 mil habitantes deveria ter um conselho tutelar, né? Mas eu acredito que assim, essa questão de você ter muitos conselhos, nós precisamos também repensar nessa forma de... muitos conselhos, mas peraí, cadê a política pública para atender realmente, né? Porque o conselho tutelar, ele vai para garantir e zelar pelo direito da criança e adolescente na questão e controlar a política pública, né? E no município. Então, hoje a gente vê que a assistência, né, toda a política pública para criança e adolescente não foi discutida nesse tempo todo, né? E tem um atraso muito grande. E esse debate precisa ocorrer. E nós temos que trazer esse debate, a sociedade tem que trazer isso daí. A nossa comissão já está já preparando, já conversamos com a secretária. Você falou que não é suficiente. Para a gente finalizar, você falou que são 220 conselheiros. Quantos seriam necessários para que fosse suficiente para atender a demanda do trabalho em São Paulo? Olha, eu acredito que se fosse até pelo número de região, nós temos aí quantos? Eu acho que talvez mais uns 30, 40 conselhos poderia
Mas isso é muito relativo na questão que eu falei para você, né? Porque às vezes está tendo muito conselho, está aumentando muito conselho, por quê? Porque o conselheiro está fazendo atribuição de assistente social e outras atribuições. Quer dizer, não dá para fazer uma estimativa do número pontual. Sim, no pontual. Acho que ele deveria ter... Caso a caso. Caso a caso. Legal. Tem que ter uma política para atender isso. Legal. Rudinéia, muito obrigado pela presença. Vamos continuar falando do trabalho dos conselheiros tutelares, essas garantias sociais importantes, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista do mandato, da segurança que se dá à categoria para exercer um trabalho de ampla importância social e de assistência humana, principalmente. Sim. Tá? Obrigado a você Muito pela entrevista. Hora de conferir o trânsito na cidade de São Paulo.